Oi, queridos, vamos continuar nossa aula, certo? E essa última porção dessa aula nós vamos falar sobre os departamentos da educação cristã, né? É interessante que nós achamos que a educação cristã está restrita, tá, apenas na escola bíblica dominical. Eu posso adiantar que, para mim, o departamento mais importante de educação cristã é a escola bíblica dominical. Mas é uma grande ação, mas não é só essa, né? O líder de educação cristã na igreja, ele vai ter responsabilidade por preparação de obreiros, por escola de missões, escola de música, certo? Ele vai ser aquele que vai ser o grande apologeta, eu vejo assim, da igreja, né? Quando você vai estudar, quando o grupo de louvor, geralmente são pessoas jovens, estão cantando, você vai analisar a letra e falar, ó, vamos mudar, porque isso aqui tem uma heresia. Então, nós precisamos, eu entendo que a igreja precisa ampliar essa questão da ação nossa do Departamento de Educação Cristã, né? O que Lutero, ele falava que era necessária a criação do círculo de educação cristã. Então, essa nomeação de círculo surgiu na Reforma Protestante, círculo de educação cristã, né? A gente conhece círculo de oração, mas Lutero, ele criou esse círculo de educação cristã. Então, o que abrange esse círculo, segundo Lutero? É porque a educação cristã era para todos e todas as faixas etárias. Então precisava desde a criança até o adulto, e não só o adulto, mas até os obreiros com a preparação teológica. Então, esse círculo da educação cristã, eu acredito que precisa ser implantado nas nossas igrejas. Na Igreja do Alecrim, pastor Miguel, nós criamos algo que deu muito certo. Tivemos algumas críticas, que queria ser seminário, mas não era. Era o CTLL, que eu quero reeditar na Igreja de Lagoa Nova, onde eu estou. Capacitação teológica da liderança local. Eu espero até reeditar isso com o apoio do Seminário Teológico Arlan Grêmio, e a gente pode preparar um curso. Ou seja, tem gente que é advogado, tem gente que é médico, tem gente que é dentista, tem dona de casa, que não quer fazer um curso teológico, não quer ser teólogo, mas atua na igreja. Então nós precisamos capacitar essa liderança, né? Eu vou pelo viés de Lutero. Lutero, ele falava que a área da educação cristã tinha que ser global. O magistério eclesiástico tinha que ser globalizado. Olha só como Lutero era de vanguarda. Hoje que nós ouvimos falar de globalização, e em outro sentido Lutero já falava, né? Então, a escola dominical, ela tem como base a comissão, né? O Antônio Gilberto, eu gosto muito, o manual da escola bíblica dominical. O Antônio Gilberto é um pastor clássico, né? Um pastor antigo da Assembleia de Deus, mas primeira vez, eu acredito que foi em 1985, que eu assumi a superintendência da escola dominical da nossa Igreja do Alecrim. Eu comprei esse livro, eu me mergulhei nesse livro, e ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: escola dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Guardem essa palavra, que eu acho tremendo. Quais os objetivos da escola bíblica dominical? Ela é evangelizadora e evangelística. Evangelizadora quando ela ensina a evangelizar, né? E evangelística quando ela traz pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor para ter esse encontro nesta reunião, né? Principalmente educar o ser humano na palavra de Deus, né? Paulo fala em 2 Timóteo, vamos abrir as nossas Bíblias, é um texto que eu também gosto muito de citar quando eu estou falando em educação cristã.
2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, fala assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Ou seja, Paulo fala: ensine todas as escrituras, a palavra de Deus, para que esse homem de Deus possa estar capacitado para realizar uma boa obra. Então isso é muito importante, né? Ainda em 1 Timóteo, fechei a Bíblia, mas 1 Timóteo capítulo 4, verso 7, você também pode, 4, 7, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas, exercita-te na piedade. Ou seja, a escola bíblica dominical, ela é usada para desenvolver o caráter cristão na pessoa. E quando nós desenvolvemos esse caráter cristão na pessoa, essa pessoa vai estar treinada e vai estar pronta para rejeitar as vãs filosofias, as parábolas profanas, as heresias. Eu já fui professora no Seminário Teológico de Natal, Evangelho de Natal, no STEM. Nós trabalhamos seitas e heresias. E eu me dediquei muito a estudar seitas e heresias, né, todas as outras religiões, e eu acho interessante. Mas não é o mais importante. O mais importante, você vai combater uma heresia, não é estudando essa heresia, você vai combater uma heresia estudando a palavra de Deus. E ao estudar a palavra de Deus, você vai estar preparada ou preparado para combater essa heresia. Então, é muito importante nós entendermos que a escola bíblica dominical, ela é tremendamente importante. É quando o povo para. Gente, eu sou professora há mais de 25 anos de sala de aula. E eu entendo que nem tudo, eu estou gravando um vídeo para vocês, mas tudo que eu estou falando vocês não vão decorar, nem vão aprender. Vocês vão construir em si o próprio aprendizado. Quando você abre a Bíblia, quando você vai pesquisar. A pastora Roni falou de um livro, Igreja Centrada, falou de um livro, Inteligência Humilhada, falou de um livro, Os Atributos de Deus. Isso tudo eu estou vendo aqui na minha mesa. E aí você que vai construir esse conhecimento. Então, o que eu quero dizer é que nem tudo que o pastor prega lá no domingo, ele é 1 hora de pregação, sermão tremendo, profundo, mas aquilo não fica tudo na cabeça do cristão. É necessário que ele vá debruçar, meditar sobre isso. E é mais fácil fazer em uma escola própria para isso. Por isso que eu sou adepta, eu amo a escola bíblica dominical. Amados, então eu acredito que a escola bíblica dominical, ela tem esse caráter formativo do cristão, do discipulado. Uma besteira tão grande que a igreja evangélica caiu é achar que discipulado é para novos convertidos. Eu preciso ser discipulada. Você que é seminarista, que é líder de educação cristã, precisa ser discipulado. Todos nós somos discípulos de Cristo. Discípulo quer dizer disciplina. Disciplina é na palavra de Deus, no jejum, na oração, na meditação, no serviço eclesiástico, na solitude, quando a gente para meditar no Senhor, na submissão a quem é para ser submetido. São disciplinas de orientação para a gente escutar o nosso pastor, o nosso líder. Nós precisamos todos sermos disciplinados. Outra coisa importante da educação cristã é a escola de formação de missionários, né? de pessoas que vão assumir, não só missionários, nós precisamos nos preocupar em formar também pessoas que vão assumir as igrejas, como líderes, missionários, pastores, pastoras. Isso é muito importante. Uma vez eu estava indo para a Bolívia fazer a obra do Senhor, e no aeroporto, interessante, eu e meu esposo, acho que tem uns 5 anos disso, e nós sentamos do lado de uma missionária,
novas tribos, parece, ela estava falando. E eu falei, que bom, qual é o seu trabalho? Ela falou, olha, eu trabalho especificamente, a minha parte é trabalhar incentivando, estimulando, vendo estratégia para despertar pastores e missionários jovens. Porque realmente, eu não sei na sua igreja, mas nas nossas igrejas, os nossos jovens, eles entram para a universidade, sonham em ser professores, quase nenhum, né? Mas médicos, advogados, engenheiros, né? E nós temos os jovens tão abençoados, eu vejo assim, tanto na minha igreja do Alecrim, como na minha igreja de Lagoa Nova. Eu cito muito o Alecrim porque eu fiquei lá há mais de 35 anos e agora eu fui transferida para Lagoa Nova. Jovens abençoados, e às vezes, algumas vezes o meu papel era chegar perto, ei, quando é que você vai entrar no seminário? Né? Não precisa deixar de ser médico, não precisa deixar de ser doutor, mas, né, e a gente precisa isso. E a escola dominical, você colocar um jovem desse que você vê um talento, que tem conhecimento da palavra, ser professor, e ele vai se animar, e o Senhor vai pegar aquele jovem, preparar para a boa obra do Senhor, né? Então, amados, a escola dominical, ela é tremendamente importante neste sentido também, de preparar leigos, né? Às vezes a gente acha que só o seminário, não, mas tem leigos na igreja que não tem interesse em estudar hebraico e grego, mas tem interesse em atuar como professor, no serviço social. Então a gente precisa ver isso, né? E por último, aqui eu gostaria de falar um pouco sobre a escola de educação musical, né? Na Reforma Protestante, no século XVI, né? E quando houve também grandes avivamentos, né? Como o despertamento de Wesleyano, a grande mola mestre também foi as músicas sacras, né? Então, Martinho Lutero não se limitou em desenvolver ao povo alemão apenas a teologia bíblica, mas deu-lhe também a autêntica música sacra, bíblica, evangélica e inspiracional. Eu escutei um filósofo falar, você quer conhecer o seu povo, escute as suas músicas. Complicado aqui no Brasil se você for escutar um funk, né, alguma coisa desse tipo. Mas se você for para uma igreja que nunca ninguém falou nada daquela igreja, você senta no banco lá atrás e você assiste os 2 cultos e relata quais são as músicas dela, eu posso dizer qual até a teologia daquela igreja. Então, é muito interessante isso. A educação cristã, ela tem que se preocupar com a educação musical e principalmente o cristão, ele valoriza a letra da música. Eu sou a favor de todos os ritmos estarem na igreja, rock, boleros, valsa, forró. Isso não é mais importante. O mais importante é a letra da música, certo? E Martinho Lutero, ele compôs qual foi o hino da Reforma? Castelo Forte, né? Está nos nossos cânticos. Então a música é muito importante nisso. Esse livro do Cláudio Novo de Andrade, ele vai nos falar muito bem sobre essa questão de educação musical. Eu queria muito que você pudesse comprar esse livro. Pastor Cleiton, fazer uma propaganda aí do meu amigo. Se você pedir esse livro, ele vai deixar na sua casa, certo? Eu comprei esse livro, eu não estou lembrado do valor, mas se você também procurar talvez você encontre mais barato, e principalmente nessa época, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês, certo? Que Deus abençoe vocês. Aproveita quem está em casa para estudar um pouco mais. E eu espero essa quarta-feira vocês eu acredito que já estão me mandando o questionário da aula passada. E eu espero na outra quarta receber esses questionários, essas pequenas perguntas, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe, em nome de Jesus.